A obrigatoriedade da cidade de São Paulo elaborar e apresentar para a sociedade, para a Câmara, um programa de metas, um plano de metas, que nós aqui chamamos de Agenda 2012, ela surge a partir de um movimento da sociedade civil, tá certo? De várias organizações ligadas a empresários, ligadas a ONGs de atuação na área de direitos sociais, direitos humanos, capitaneada pelo Movimento Nosso São Paulo. Então eles apresentaram à Câmara Legislativa, à Câmara de Vereadores, uma proposta de emenda à Constituição do município de São Paulo, tá certo? No sentido de obrigar os prefeitos eleitos a, no prazo de 90 dias após a posse, apresentar para a cidade um programa de metas. Essa iniciativa ela foi aprovada praticamente pela unanimidade dos vereadores, e contou com o apoio do Poder Executivo, no qual, no momento, eu era o secretário de Planejamento. Embora nós tivéssemos algumas dúvidas sobre a forma do programa, etc., que depois eu vou explicar, nós também apoiamos essa iniciativa e ela se transformou em lei. O ponto de partida do programa de metas é o plano de governo que foi apresentado durante as eleições. A partir daí nós fomos trabalhar esse plano, e fomos em busca de uma metodologia que traduzisse aquele plano de governo num programa estratégico para a cidade de São Paulo. Então, a pergunta que nós tínhamos é: qual cidade queremos? A partir daquelas diversas propostas que você apresenta no programa, no debate eleitoral, nós buscamos traduzir isso em qual cidade queremos. A partir daí nós fomos criando o programa de metas, baseado em experiências internacionais, na cidade de Bogotá, na cidade de Barcelona, Minneapolis. Nós fomos ver o que acontecia no resto da cidade, do mundo, porque nós tínhamos a responsabilidade de fazer o primeiro programa de metas. Nós podíamos fazer uma coisa que desse certo, como acabou dando, ou nós podíamos matar a iniciativa. O programa de metas está estruturado em consensos, que traduzem essa cidade que queremos. Quais são esses consensos? O primeiro eixo, o eixo cidade de direitos, que quer ampliar o atendimento em saúde, o atendimento em educação, mas também melhorar a sua qualidade. O segundo eixo, a cidade sustentável, que é como você quer que a cidade esteja no futuro, uma cidade de respeito ao meio ambiente, que melhore suas práticas urbanas para fazer uma cidade melhor, ambientalmente mais saudável para gerações futuras. Um terceiro eixo que nós chamamos de cidade criativa, São Paulo é uma cidade de imenso potencial em lazer, em eventos, em negócios, e nós queremos transformar esse potencial criativo em desenvolvimento econômico e social. O quarto eixo, o eixo cidade de oportunidades, no sentido de geração de emprego, geração de renda, descentralização da economia. São Paulo é uma cidade desigual, nós temos regiões que têm padrões europeus e regiões com padrões africanos, padrão de qualidade de vida africana. Então nós queremos descentralizar a criação de emprego, a criação de renda, e esse estava refletido no eixo cidade de oportunidades. Um quinto eixo, que era o eixo São Paulo, uma cidade eficiente. O que é isso? É um olhar para dentro da administração pública. Nós queremos ser mais eficientes, mais justos na arrecadação de tributos. Ser mais eficiente sempre é ser mais justo. Nós queremos ser uma cidade que atende melhor o cidadão. Então, um conjunto de metas voltadas para a melhoria do desempenho da própria administração. E, por último, o eixo cidade inclusiva, que é o rebatimento no território, nessa São Paulo desigual que nós nos referimos, das políticas públicas, traduzidas no programa de metas. Como é que nós íamos fazer com que essas políticas, de uma maneira transversal, integrada, articulada nesses diversos eixos, fossem melhorar a qualidade de vida dos cidadãos naqueles territórios de menor qualidade de vida. Para cada eixo desse, nós estabelecemos objetivos. Por exemplo, no eixo cidade sustentável, nosso objetivo era ampliar a área verde da cidade. E, a partir desse objetivo, como é que esse objetivo se traduzia em algumas metas?
Então, para ampliar a área verde, nós precisamos plantar mais árvores, então tem lá uma meta de plantar 800 mil árvores em 4 anos. Tem uma outra meta de implantar 50 parques em 4 anos, né? Então, nós traduzimos para cada eixo objetivos, né? E para cada objetivo metas associadas. E essas metas foram exatamente escolhidas para serem metas que nós chamamos de desempenho, né? O que é? Quando a gente diz, nós vamos plantar 800 mil árvores, o cidadão pode acompanhar o desenvolvimento, o desempenho da administração municipal, se está plantando 800 mil árvores ou não. A partir dessa meta, nós posteriormente criamos indicadores de resultado. Por exemplo, plantar 800 mil árvores significa ampliar a relação área verde por habitante em X%. Certo? Então tem uma diferença. Se você fala simplesmente em ampliar em X% a área verde, o cidadão fica perdido e não sabe o que está sendo feito para que aquele indicador de resultado aconteça. Então nós procuramos estruturar o programa de metas em metas que facilmente fossem identificadas e acompanhadas pelo cidadão. Por que isso? Porque nós estruturamos um outro pilar do programa de metas, foi num site. Desde o início, o cidadão pôde acompanhar através de um site cada meta, né, o território onde ela seria aplicada, e posteriormente nós fomos alimentando, né, com informações sobre o andamento de cada meta, né, através do monitoramento constante, né, e atualização constante desse site, né. É um site interativo, o cidadão participa e que é um instrumento, uma ferramenta que ajuda a administração pública a se fiscalizar e a controlar seus processos. Por exemplo, um cidadão vê lá, ele entra no site e descobre que da esquina da casa dele vai ter um posto de saúde, né? E a gente dá a informação de que já está desapropriando aquela área, de que o projeto do posto já está sendo feito, de que já foi licitado, que já está construído, e ele pode passar, quando ele passar na esquina da casa dele, ele vai ver se aquilo é verdade ou não. A gente sempre procurou trabalhar no sentido de termos dois elementos chaves, dois objetivos chaves no programa de metas. O primeiro é buscar o consenso interno da administração. Por isso que ele foi um processo, desde o início, discutido com cada órgão, né, com cada secretaria, né, para que fossem validadas aquelas metas pelos técnicos e pelos gestores de cada órgão. E, ao mesmo tempo, você precisa validar com a sociedade, né? O programa, a lei, que é essa iniciativa que nós falamos do Movimento Nossa São Paulo, que se transformou em lei, tinha previsão de audiências públicas, né, após a apresentação, né? Portanto, o poder público tinha a característica de definir qual é o programa de metas que queria e depois ia a sociedade apresentá-lo. Com o site, você também faz um processo interativo, que o cidadão pode dizer, olha, eu preferia outra coisa e não aquela. E como você tem a possibilidade de fazer revisões permanentes, você pode fazer a adequação desse processo. Então, nós procuramos trabalhar desde o início de um lado o consenso interno e do outro o consenso externo. Por exemplo, nessas audiências públicas, nós fizemos 34, participaram mais de 3.000 pessoas, sendo que muitas delas representam entidades com centenas, dezenas, milhares de pessoas associadas, né? Então, foi um processo permanente de participação. A maior dificuldade que nós enfrentamos é que o programa de metas ele estava descasado dos instrumentos de planejamento de uma cidade como São Paulo. Numa cidade como São Paulo, você tem como instrumento de planejamento um plano diretor estratégico que, em tese, deve vigorar por 20 anos, né? ou um período semelhante. Ela tem um outro instrumento, que é o plano plurianual, que tem duração de 4 anos, mas tem um descasamento com os mandatos dos administradores, porque ele vale do 2º ano de mandato até o 1º do seguinte, tá certo? Porque os mandatos aqui no Brasil são de 4 anos, né? Então, com esse descasamento tem o objetivo de prever continuidade. E o programa de metas, ele tem o período do mandato do administrador.
né? E, além disso, tem um outro instrumento de planejamento, que são as leis de orçamento, que são anuais. Então, nós temos o plano diretor, que é de longo prazo, o PPA, que é de médio prazo, o plano plurianual, que é de médio prazo, mas ele tem um descasamento com o mandato, e a nossa maior dificuldade foi transformar o programa de metas, que também é de médio prazo, tá certo?, num elemento articulador com o mandato, né? É articular o curto, o médio e o longo prazo dentro do mandato do prefeito. Nós fizemos um casamento perfeito entre orçamento, programa de metas e plano plurianual, tá certo? De maneira que isso foi um reforço a que o programa de metas aconteça, né? Na medida em que a secretaria responsável pelo programa de metas também era a secretaria responsável por dotar cada órgão, cada secretaria responsável pela execução daquelas metas de orçamento, de recursos, tá, para viabilizar. Aqui no Brasil, para você